Olá, e hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário com ela que é professora de Direito Administrativo, possui pós-graduação em licitações e contratos administrativos, além de Direito Processual Civil. Entre 2008 e 2018, integrou a equipe de auditores da Secretaria de Auditoria Interna, do TRT da 19ª Região. Atualmente é analista judiciária, diretora da Secretaria de Licitações e Contratos e presidente do grupo de trabalho da implantação, da Lei 14.133 no TRT de Alagoas. Além disso, é sócia efetiva e diretora de marketing do Instituto de Direito Administrativo de Alagoas, o IDAA, palestrante, consultora e autora de diversos artigos sobre o tema. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Flávia Caroline Amorim. Olá, Ricardo! Olá, meus diletos alunos, diletas alunas. Primeiramente, eu quero agradecer de coração o convite do Boletim Diário. Olha que esse convite, essa entrevista era para ter participado no ano passado, né, Ricardo? Recebi até a canequinha para a gente participar no ano passado, mas infelizmente agendas, também a atualização de vocês, reprogramação, mas o importante é que hoje deu certo, né? E aí eu quero agradecer imensamente o contato de vocês, me sinto lisonjeada de participar desse bate-papo, não vou dizer nem que é uma aula, eu acho que é um bate-papo sobre um assunto que eu amo de paixão, né? Você leu aí meu mini currículo e eu digo assim para os meus alunos e nas minhas palestras, eu sempre digo, eu respiro direito administrativo e mais precisamente licitações e contratos 24 horas por dia. Ou eu estou dando aula, ou eu estou preparando material, ou eu estou dando palestras, ou eu estou fazendo um artigo, consultoria. Então, eu posso dizer que eu sou uma felizarda de trabalhar com a minha paixão, que é direito administrativo e, mais precisamente, dentro das contratações públicas. E esse tema que vocês pediram, conversaram, se eu podia falar um pouquinho, é um tema que eu tenho um carinho especial. Por quê? Você só consegue implementar dentro do ordenamento jurídico, um novo procedimento licitatório se você aplicar governança dentro das contratações, Ricardo. Então, acho que a gente vai conversar um pouquinho, como eu falei para você, de forma descontraída, que eu sou adepta do novo direito administrativo. Você não precisa falar difícil nem complicado para você implementar a nova lei de licitação em seus órgãos, seja um órgão federal, estadual ou municipal, Ricardo. Exatamente, professor, e o seu tema obrigado, por compartilhar isso conosco, governança nas contratações, mas vamos do início, mais de 15 anos aí de experiência, por que a pesquisa do tema governança, professora? Por favor, o espaço é todo seu. Obrigada, Ricardo. Pronto. O pessoal acha que governança da contratação começou agora. Agora não, que eu digo, começou no dia 1º de abril de 2021 com a publicação da 1433. Só que não é isso. Governança, o tema governança, ele era muito mais afeto à área privada, né? Governança das empresas privadas, governança e gestão. E no poder público, o tema governança, e principalmente ligado às contratações públicas, ele começou a aparecer lá no ano de 2015, com a aprovação, do acórdão do TCU 2743. Então, o acórdão 2743 do TCU de 2015, olha que a gente está falando de 2015, foi ele que fez uma análise sistemática de todos os órgãos públicos federais, para verificar o nível de maturidade na governança das contratações. E pasmem, eles ficaram assustados com o resultado. 92% de todos os órgãos públicos federais não aplicavam governança das contratações dentro da sua instituição. Então, esse acordo ele ficou como um paradigma e ele começou a sugerir que a administração, aos poucos, começasse a olhar não apenas para o cumprimento frio da lei, mas sim
a lei aplicada de forma eficiente, de forma eficaz. Aquilo que a nova lei de licitação trouxe de forma expressa, em que a administração pública ela tem que estar preocupada com o resultado e não com o meio. Né, com a forma como eu vou chegar. O resultado, é claro que a forma como eu vou chegar naquele resultado tem que obedecer os princípios constitucionais, os princípios da lei de licitação. Porém, eu não posso ficar presa, amarrada na forma, tornar o meu processo licitatório extremamente burocrático em detrimento de um resultado eficiente e célere dentro da administração pública. Então, a partir de 2015, como você leu, né, o meu mini currículo, até 2000, para ser mais precisamente, até setembro de 2018, eu estava na auditoria. E como auditora, dei conta desse acórdão, né? Desse acórdão lá desse Tribunal de Contas da União. E comecei a estudar esse assunto, como aplicar a governança dentro da instituição ao qual eu sou vinculada, que é o Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas. Sendo que, quando a gente começou a verificar essa implantação, esse desafio para a gente implementar a nova lei, veio um decreto federal estabelecendo algumas diretrizes para implementação da lei, da governança dentro das contratações públicas. Isso eu estou falando de um decreto, só conferir aqui para vocês, que é tantos decretos editados, mas eu vou conferir aqui a data desse decreto. Só para lembrar para vocês, esse decreto é de 2017. Então, cronologia. Acórdão 2743 de 2015 e o decreto 9203 de 2017 do governo federal. Então, foi nesse decreto que ele estabeleceu 4 mecanismos para o exercício da governança pública. Quais são os 4 mecanismos para eu implementar não só governança nas contratações, mas sim governança e uma boa gestão dentro de toda a administração pública? São 4 pilares: a integridade, a competência, a responsabilização e a motivação. Ou seja, se você quer adquirir um bem ou um serviço, você tem que motivar, justificar por que você quer aquilo. Você tem que indicar dentro do processo de contratação, que o TCU chama de macroprocesso de contratação, planejamento, execução e execução contratual, quem é responsável por cada etapa, de acordo com o princípio da gestão por competência. Eu não posso misturar as etapas. E a competência de cada um dos atores para executar as suas tarefas dentro do planejamento, da seleção do fornecedor e na execução contratual. E principalmente a integridade, o cuidado, né? Ser probo na aplicação de recursos públicos. Então, esse decreto ele veio trazer a ideia de governança para a instituição pública como um todo. E aí veio a 14.133 em 2021 e lá no seu artigo 11, parágrafo único, anotem aí, galera que quer saber, aprofundar um pouquinho de governança, tudo que você precisa saber de governança está no parágrafo único do artigo 11 da Lei 14.133. E é lá que você vai ver as diretrizes para a aplicação dessa governança dentro das contratações regidas pela 14.133. E é claro que a governança das contratações deve ser feita de forma íntegra, com gestão de competência, responsabilidade e motivação. Então, o que me levou a estudar, Ricardo, realmente isso foi esse acórdão do TCU. Eu estava na auditoria, então eu teria que estudar esse acórdão para ver o que a minha instituição poderia melhorar, só que nessa transição eu passei para ser secretária, diretora da Secretaria de Licitações e Contratos e também fui chamada para implementar. Então, me inspirando nas boas práticas do TCU e nesse decreto de 2017, que estabelecia os princípios, né, como eu falei, os mecanismos para a implementação da governança, eu comecei a aprofundar o meu estudo para auxiliar na implantação da 14.133 lá no TRT de Alagoas. Eu gosto muito de destacar que foi um trabalho meu e da minha equipe em que a gente foi o primeiro Tribunal Regional do Trabalho a virar a chave, ou seja, a contratar somente com a nova lei de licitação a partir de janeiro de 2022.
quando ainda não era obrigatório. Professor, e é isso que eu quero até aproveitar, ó, como aproveitar esse pioneirismo, né? Porque realmente alguém tem que fazer primeiro. Parabéns pela iniciativa ali. E aí eu quero falar um pouco, professora, sobre evolução. Na sua visão aí, o que podemos aí evoluir sobre o tema governança aí, professora, por favor. Olha, Ricardo, a gente tem muito o que evoluir, certo? Muito o que evoluir mesmo. Por quê? As pessoas se assustam com a governança achando que é uma mera burocracia, esquecendo que as ferramentas da governança, elas servem para dar efetividade, para trazer resultados melhores dentro da administração pública. Então, para que a gente entenda o que seria essa governança, a governança nas contratações nada é do que um conjunto de processos e estruturas. Então, para você implementar a governança lá no seu município pequenininho, de menos de 20 mil habitantes, para você implementar a governança no seu estado ou em algum órgão federal, você precisa, primeiramente, entender o que o artigo 11, parágrafo único quer da gente. Primeiro, implementar a governança das contratações, gente, não é simplesmente um querer de um setor específico, não é um capricho. A nova lei de licitação, ela deixa bem clara que é uma obrigação da alta administração. Professor, então quem seria essa auto-administração? Quem seria essa alta administração dentro de um município? Seria o prefeito, tá? O prefeito, junto com o secretário de administração, seriam eles a alta administração. Quem seria a alta administração dentro dos estados? O governador, tá? E o secretário de governo, secretário de planejamento desse governador. Tá? E dentro de órgãos federais, como, por exemplo, Tribunal Federal, né, TRF, ou TRTs e TRE, seria o presidente do tribunal, mais a diretoria geral. Então, são eles que são a autoadministração. Então, cabe à autoadministração dar ferramentas, apoio, desculpem, apoio para implementar a governança das contratações, tá? Então, para a gente evoluir, a gente precisa colocar a sementinha, regulamentar dentro de cada ente público a estrutura de 4 instrumentos de governança. Sem eles, não existe governança na prática. Primeiro, plano anual de contratação, plano de tratamento de riscos no marco processo de contratação, gestão por competência, porque para você executar de forma clara e eficiente cada etapa do processo licitatório, você precisa ser uma pessoa especializada naquela fase, e o plano de logística sustentável, que tem a missão de cumprir os objetivos, ações e metas relacionados ao desenvolvimento nacional sustentável. Então, para que a gente evolua, a gente precisa efetivar o plano de contratações anual, um plano de tratamento de risco de todas as etapas do processo de contratação, planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual. Gestão por competência e plano de logística sustentável. Então, aquele órgão que tem esses 4 instrumentos que devem ser utilizados de forma sistêmica, de forma integrada. Um instrumento complementa o outro e é a efetividade desses 4 instrumentos que consegue colocar dentro da administração pública a aplicação da governança das contratações, Ricardo. Sensacional, professora. Você falou que não ia dar uma aula, mas você está dando uma aula Não, aqui sim. A gente está batendo papo, Ricardo. Tenho certeza que você está ajudando muitos, principalmente, professora, dos pequenos municípios, né? A gente vem acompanhando já há bastante tempo. Talvez estes são os que mais estão sofrendo aí, até por essa gestão por competência, né? A gente vê muito aí, acho que a professora até mais do que nós aqui, muitos municípios onde as pessoas fazem Estão tudo, perdidos, né, exato. Eu participei de um evento há pouco tempo, onde eu fui ministrar uma palestra para municípios aqui de Alagoas,
E depois da minha palestra, eu acho que eu fiquei mais 2 horas conversando com alguns gestores justamente com isso, nessa mudança de gestão municipal. Então, eu tenho recebido muitos pedidos, até no meu direct, no meu Instagram, o pessoal coloca lá algumas dúvidas em relação a isso. E eu estou disposta aqui, até que porque eu gosto, né, implementar. Pioneirismo tem seus prós e contras, né? A gente fica um pouco sem referencial, mas eu digo que eu sou uma apaixonada pela lei e eu também quero auxiliar os municípios, estados a implementar essa lei. E se você que está acompanhando aqui este vídeo tem dúvida dessa paixão, tá aqui o Instagram da professora, ó. Mande lá um direct, converse com a professora. É assim que nós começamos o contato aí com a professora. E professora, você já mencionou aí sobre nova gestão, então talvez vou aproveitar aqui o momento, né? Qual a recomendação que a professora deixa? Nós temos aí, passamos agora, né, por eleições. Então, de repente, o novo Exato. gestor ali, que recomendação você traz aí para esse gestor que está chegando aí talvez muitos, né, estão chegando no momento aí, tem nova lei, novas exigências, ele já até foi da administração, mas em outro momento, que recomendação que a professora dá? Por favor. Ricardo, excelente pergunta, sabe? Primeiro, a recomendação que eu dou para os novos gestores públicos é eles tomarem ciência em que pé está a implementação desses 4 instrumentos que eu falei. Primeiro ponto, o meu município tem plano de contratação anual? Onde vão ser colocadas. É um plano de contratação anual, Ricardo, para de uma forma bem simples. É uma lista de demandas que é feita no ano anterior à sua execução. Então, a administração, ela tem que aprender uma coisa que é difícil culturalmente para a gente no Brasil, que é se planejar. Tá? Então, acho que a pior implementação, a maior dificuldade de você implementar a governança nas contratações, ou até mesmo a lei, é a falta de planejamento. As pessoas têm essa dificuldade na vida privada. Que dirá dentro da administração pública. Então, primeira coisa, então, aproveitando aos gestores que ainda não entraram ou que já estão no iniciozinho do seu mandato, o que eu digo para eles? Olhem os instrumentos de governança. Eu tenho um plano? Se eu não tenho, por que eu não fiz? Qual a possibilidade dessa ausência gerar compras desnecessárias dentro do meu órgão? É um índice muito grande, porque se você não planeja as suas contratações, Ricardo, tudo vira urgente. Você concorda com isso? A gente às vezes fica dentro de casa. Um exemplo simples, né? Minha filha, toalha dela, ela já não é mais uma criança, mas ela ainda tem toalhinha da princesa, né? E aí minha filha, quando é que você vai comprar toalha nova para mim? Toalha nova. A gente fica empurrando. Tem um determinado momento que eu tenho que comprar imediatamente todas as toalhas dela. Então, é uma coisa simples, mas acaba sendo uma compra onde eu posso perder uma oportunidade de comprar com prazo, de entrega, com tudo. E aí eu sempre consigo preços melhores e condições melhores. Então, primeiro o gestor tem que chegar lá e ver, de pegar o seu secretário de planejamento. Nós temos o plano de contratação anual. Um ponto a mais. A gente tratou os riscos dentro do macro processo de contratação. Eu tenho no meu município, na minha estrutura, bem claramente quem é responsável pela fase de planejamento, quem é responsável pela seleção do fornecedor, que seria o caso o pregoeiro, ou nas contratações diretas, o agente de contratação direta, e quem são os responsáveis pela execução contratual. Uma vez identificadas essas 3 etapas, eu tratei os riscos, eu verifiquei o que pode acontecer de errado em cada uma das etapas e eu dei mecanismos para contornar esses problemas. Isso é que é um plano de tratamento de risco. Vejo muitos municípios com dificuldades de fazer esse plano de tratamento de risco, tá? Eu acho que nesse segundo ano de implementação da nova lei, né, a partir de janeiro, é um passo que os municípios têm que tomar, tá? É fazer o plano de tratamento de risco, que está fundamentado lá no artigo 169 da 1433. Gestão por competência. Nossa, como falar em gestão de competência num município que só tem um servidor efetivo e 2 comissionados? Né? Como é que você vai falar de segregação de função? Né? Mesmo o servidor não pode fazer várias atribuições dentro do macro processo. Mas para você aplicar uma gestão por competência, eu sempre digo que você tem que aplicar o chá. O que é chá, professora? Qual é o chá? Conhecimento, habilidade e atitude.
Não adianta você ter um servidor efetivo, mas se ele não tem conhecimento, ele não tem habilidade e ele não tem atitude para executar e implementar as diretrizes da 1433. Então, a gestão por competência, ela é a exigência, a verificação se dentro de cada uma dessas 3 etapas do processo de contratação eu tenho atores, servidores com conhecimento, habilidade e atitude. Mas conhecimento e habilidade se treina, não é verdade? Senão o Ayrton Senna não seria quem ele é. Então tenho que treinar. Exatamente. Então, para treinar, Ricardo, eu preciso fazer o quê? Me capacitar. Tá? Então, eu sou uma defensora árdua, não é porque eu sou professora, de capacitação. E a nova lei exige uma capacitação periódica, mais do que anual, gente. Eu tenho que capacitar os personagens, né, as personas, as pessoas, os atores da fase de planejamento, da fase de seleção do fornecedor e da fase de fiscalização e gestão contratual. E, por último, o meu município tem um plano de logística sustentável? Quando eu falo de plano de logística sustentável, eu não estou me preocupando apenas com a sustentabilidade no nível ambiental. Não é só comprar copo biodegradável, né? Eu também tenho que me preocupar no aspecto socioeconômico. Então, eu tenho as empresas, as microempresas, empresas de pequeno porte, são elas que estão sendo contratadas pelo meu município. Então, eu tenho que verificar isso. Então, para mim, se o gestor, assim que ele entrar, ele verificar se existem esses 4 instrumentos, plano anual de contratação, plano de tratamento de risco, gestão por competência e plano de logística sustentável, ele já está indo para um bom caminho para ter um bom nível de governança nas contratações, Ricardo. Sensacional. E você que está acompanhando aqui este vídeo, você vê que aí no seu município não tem isso? Que tal compartilhar este vídeo aí com os seus superiores, com seus colegas de trabalho? Porque realmente o que a professora está trazendo aqui é só um pontapé, né, de uma capacitação que talvez você precisa ter aí, não é, professor? E tem aqui, ó, o Instagram da Exatamente. professora está aparecendo aqui. Gente, ela distribui muito conteúdo e eu recomendo que você faça aí um bom acompanhamento do Instagram da professora, que tem lá coisas que eu tenho certeza que vão mexer aí com o seu time. Tem muita coisa, eu já analisei lá, tem bastante coisa que ela distribui e de uma maneira como ela colocou aqui no começo. Fácil, de bom entendimento, para que todos entendam aí e a importância disso aí, né, professora? Nova lei de Exato. licitações. Então, eu vou pedir, professora, para que, por favor, você faça aí as suas considerações finais, porque o tempo voou. Quando o tema é bom assim, ó, isso Nossa! realmente acontece aqui. Voou, nossa! Microfone aberto para uma filha de 2 jornalistas é complicado, viu? Mas, Ricardo, muito obrigada pela condução. Eu quero agradecer, tá, o Boletim Diário, que tem a preocupação de convidar professores, né, às vezes nem tão conhecidos no mundo, né, no cenário nacional, às vezes é mais conhecido no cenário regional, como no meu caso, sou mais conhecida aqui no Nordeste, mas é muito importante isso. Para quê? Para que a gente faça uma democratização do conhecimento, sabe, Ricardo? Por isso que eu gosto de botar conteúdos nas minhas redes sociais. Por isso que eu gosto de compartilhar conteúdos de outros professores. Porque quanto mais gente souber como aplicar a nova lei, eu considero que melhor será a aplicação das políticas públicas dentro dos nossos municípios, no nosso estado, tá? Então, agradeço imensamente um carinho, tá? Alguns dos meus diletos e diletas alunas que tiverem assistido, um beijo no coração de vocês e fico à disposição de vocês, Ricardo. Qualquer contato, quiser falar de outro aspecto, quiser falar da fase de planejamento, na fase de seleção do fornecedor, eu estou disponível para vocês, tá certo? É só marcar um outro horário, vai ser um prazer atendê-lo. E com certeza você receberá esse convite aí, professora, porque eu quero agradecer aqui em nome de toda a família Forset por distribuir, né, todo este conteúdo com a nossa audiência. E com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora! Tchau, tchau!